Está no ar mais uma edição do Linha Direta, programa que é uma parceria entre os canais comunitários do Rio, Canal 6 da NET, Canal Comunitário de Brasília, TV Cidade Livre, Canal 12 da NET e a TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET. Queríamos saudar a todos que nos acompanham na internet e também os telespectadores das três TVs comunitárias. Hoje nós vamos focar em dois assuntos: a urna eletrônica no Brasil e o debate Trump-Biden nos Estados Unidos. Temos a satisfação de estar mais uma vez aí com Beto Almeida, que eu saúdo, coordenador aqui do programa, da TV Cidade Livre de Brasília. Eu, Moisés Correia, aqui do Rio de Janeiro, TV Comunitária do Rio. E temos dois debatedores, um que já está com a gente aqui mais constantemente, que é o Pedro Pinho, articulista do Monitor Mercantil, professor e estudioso da questão da energia e de diversos outros assuntos, principalmente sobre a soberania brasileira. E temos a satisfação de receber aqui o Oswaldo Maneschi. Oswaldo Maneschi é jornalista, conheço ele lá da ABI, do PDT, etc., mas ele participa há muitos anos do Fórum do Voto Seguro, e esse é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Boa tarde a todos e vamos dar início. Beto Almeida, dê o pontapé inicial aí no nosso Linha Direta. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores das TVs comunitárias do Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. Alô, Curitiba! Aí, muito bem. Boa tarde, Oswaldo Maneschi, professor Pedro Augusto Pinho, Moisés. Eu creio que a escolha desses dois temas é muito importante, né? Por que escolhê-los? Estamos às vésperas de uma eleição e, normalmente, nem mesmo, com raras exceções, nem mesmo as forças progressistas fazem o debate sobre os problemas existentes na urna eletrônica no Brasil, que tem uma característica. É o único país do mundo que adota urna eletrônica que não tem auditagem. Por quê? Essa ideia veio lá do Banco Mundial, como foi alertado o ex-governador Leonel Brizola, certa feita por o ex-presidente do Banco Mundial, e o Banco Mundial tem seus planos maquiavélicos, venenosos para a periferia do mundo. Um deles é essa renda básica, a financiarização da educação, a privatização desenfreada e totalmente ilegal, totalmente destruidora da soberania dos povos. Enfim, escolher esse tema, portanto, é muito, muito importante, e para isso eu já começaria perguntando ao Oswaldo Maneschi, né? Será que era tão difícil, Maneschi, já que se fez o esforço tecnológico de montar a urna, por que ela já não veio com a capacidade de fazer auditoria, que era aquela emissão de um voto impresso que permite ao próprio eleitor verificar se o seu voto foi registrado conforme a sua vontade, o que não significa que ele pegaria o voto para vender, como de forma muito maldosa se espalhou por aí, como aqueles que tentaram dizer que quem queria auditagem na urna eletrônica estava contra o progresso, estava contra a urna eletrônica, que seria a mesma coisa de dizer que na época do bico de pena estaria contra o voto com caneta, porque a modernidade já era caneta. Não tem nada a ver. Nós queremos segurança e, ao mesmo tempo, que seja garantida a total vontade do eleitor. Quer dizer, não era possível, Maneschi, o esforço tecnológico já vir acompanhado, já que, por exemplo, o cartão de crédito, quando você faz uma compra e quer um recibo, ele emite ali em 3, 4 segundos, já emite aquilo ali. Boa tarde, Oswaldo Maneschi. Olha, Olá, Beto, boa tarde, eu agradeço. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Moisés. Agradeço o convite. Quero também dar uma boa tarde para todos os nossos telespectadores, ao Pinho também, que está aqui nesse debate com a gente, uma pessoa que eu já conheço já de internet. É a primeira vez que eu participo
de alguma discussão com o Pinho, e eu te respeito muito, Pinho. Eu sei da sua importância, leio as coisas que você escreve, são muito importantes. Mas, Beto, voltando à questão do voto eletrônico, que é o que nos traz aqui hoje, o voto eletrônico no Brasil, ele é do jeito que é porque querem que ele seja dessa forma. É bom a gente lembrar um pouquinho da história contemporânea do Brasil, porque uma das características da República Velha, aquela república que daqui a 3 dias, no dia 3 de outubro, agora nós estamos completando 90 anos da Revolução de 30, mas a característica que se tinha da República chamada Velha, antes da Revolução de 30, antes da ascensão de Getúlio Vargas ao poder, a característica principal daquela época da vida brasileira era o tempo do coronelismo inchado em voto, que virou um livro clássico dessa discussão sobre a questão da verdade eleitoral. Getúlio Vargas foi um cara que ele sofreu na carne na eleição anterior à Revolução de 30, ele foi candidato e, na época daquela política do café com leite, valia a versão trabalhada do coronelismo. Não havia seriedade na questão do voto do Brasil. Tanto é que Getúlio, na época, é importante que se diga isso, a justiça eleitoral brasileira foi criada a partir da Constituinte de 34, mas o Getúlio, já em 32, ele já tinha ideias cabeça feita em relação a isso e achava extremamente necessário que se desse seriedade ao processo. Tanto é que botou os juízes de carreira, para cuidar da questão do voto, para que a verdade eleitoral, a vontade do eleitorado, a maioria da população, efetivamente se manifestasse através do voto e dissesse o que queria. O que você citou, muito bem citado, Beto, em relação ao bico de pena dessa época da República Velha, é que nós passamos por um processo no Brasil que começa, na verdade, no finalzinho da ditadura. Nós passamos por um processo que progressivamente, graças ao Banco Mundial, como você também muito bem citou, o Banco Mundial fez um empréstimo ao Brasil de $1 bilhão na época, para que o Brasil informatizasse todo o seu processo eleitoral. E o Banco Mundial, todos nós sabemos, não prega prego sem estopa, falando em português claro. Uma das coisas que ele prega, inclusive, os nossos militares, esses que estão, inclusive, aí, os milicianos que estão no poder, é o desmonte das Forças Armadas nacionais para que se preserve, então, esse governo mundial, que, claro, sobre o cacife deles, claro que sobre as ordens deles, para tudo. E aqui no Brasil se implantou esse voto eletrônico, é importante que se diga, e as pessoas compreendam, em cima da questão das eleições diretas, da campanha das diretas já, que foi em 1984. Então, naquele momento, o Congresso Nacional rejeitou a emenda Dante de Oliveira, e 2 anos depois, exatamente 2 anos depois, ainda no final da ditadura e no início da chamada República Nova, ou Nova República, sei lá como se quer dizer, aquele período pós-ditadura, em 1986, o Tribunal Superior Eleitoral fez um recadastramento nacional de eleitores, onde facilitou-se, é importante que se diga, a mais simples de todas as fraudes, porque, criada a Justiça Eleitoral, houve um cadastramento nacional de eleitores, criou-se o título de eleitor, criou-se o voto secreto, criou-se a cédula única. Então, foram aperfeiçoamentos que foram sendo feitos ao longo do tempo, e quando entra esse novo período em 1986, Beto, Moisés, em 1986, o Banco Mundial mais ou menos sinalizou que tinha que se implantar um sistema informatizado de cabo a rabo no Brasil. Nós fomos o primeiro país no mundo a informatizar totalmente o nosso sistema eleitoral. O cadastro de eleitores, o processo eleitoral em si, o voto eletrônico, e o processamento da totalização. Começou pela totalização. Eu quero dizer para vocês que o problema nas eleições brasileiras começou exatamente pela totalização de votos. Quando os votos ainda eram em papel, em 1981, por uma resolução interna, o TSE determinou que pudesse se usar computador para fazer a totalização de votos. E o SERPRO fez nas eleições para governador, a primeira eleição para governador depois da ditadura, o SERPRO fez totalização em todo o país, em todos os estados brasileiros, exceto um estado, o Rio de Janeiro. E exatamente no Rio de Janeiro foi entregue a totalização de votos em papel, mas totalizados em computador, por uma firma chamada Proconsult, controlada
pelo Serviço Nacional de Informações da ditadura, aquele criado pelo Golbery lá atrás, na época da ditadura. E tentou-se, em 1982, na eleição para governador do estado do Rio de Janeiro, tentou-se fazer uma fraude de totalização. E aconteceu essa fraude de totalização, só não se chegou aos finalmente, só não se impediu a eleição de Leonel Brizola, que Brizola, macaco velho, convocou uma coletiva internacional, da imprensa internacional aqui no Rio de Janeiro, chamou os jornalistas e mandou eles, deu a instrução: olha, vocês têm que ir para a rua ver o que está acontecendo na eleição, porque está havendo uma fraude aqui no nariz de todo mundo. E houve uma colaboração absurda da Rede Globo de televisão. Quem quiser saber mais desse episódio, já tem livros sobre isso. Eu indico um do Paulo Henrique Amorim, que chama-se Plim Plim, a peleja de Brizola contra a fraude eleitoral, que é um livro de 1915, 1916, que o Paulo Henrique escreveu esse livro. E tem um mais recente, do Mauro Silveira, um jornalista, trabalhei com ele na Rádio Jornal do Brasil, que teve um papel muito importante nessa eleição de 82. Esse livro chama-se Proconsulte, a fraude esquecida. Acho que é mais ou menos esse o título, do jornalista Mauro Silveira. Ambos muito bom que contam esse episódio. Então, Beto, respondendo objetivamente a sua pergunta, o sistema eleitoral brasileiro é do jeito que é, porque querem que seja dessa forma. Nós já tivemos 3 leis nesse país aprovadas pelo Congresso, sancionadas, e essas 3 leis foram revogadas, leis que determinavam a impressão do voto eletrônico. Que voto eletrônico sem ser impresso, sem ter possibilidade de recontagem e auditoria, é uma ficção achar que as eleições no Brasil são eleições limpas, seguras e honestas. Não são. Eu afirmo a vocês, pelo que eu conheço, acompanho esse assunto desde 2000, como delegado do Partido Democrático Trabalhista, designado por Leonel Brizola na época, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, acompanho todo esse processo, todo o processo eletrônico de votação desde o ano de 2000, e digo para vocês que não são corretas as eleições brasileiras. Eu digo para vocês mesmo que a eleição urna eletrônica no Brasil, que não imprime o voto, que não permite que seja auditado o resultado, elege gente que não tem voto e deselege gente que tem voto. Maneschi, vocês tinham uma assessoria técnica, né? O engenheiro, o Amilcar Brunazzo Filho, e ele falava isso, obviamente, que era a posição sobre a impressão, a necessidade da impressão para você checar, né, qual realmente foi a votação eletrônica, como o Beto falou, do cartão de crédito, etc., que a pessoa fica com comprovante. Ele não... não, o sistema é seguro, mas seguro morreu de velho, né? Agora, Maneschi, não havia um debate naquele período também sobre de que a Agência Nacional de Segurança, que substituiu o SNI, algo assim, a BIM, só eles tinham controle final é isso que eu queria que você falasse, porque os softwares, etc., que vão em cada urna, eles são, os partidos acompanham e tal, etc. Agora, tem uma fase que ninguém sabe, então, quer dizer, que é uma fase meio secreta. E você explica, isso já foi mudado? Continua para poder o pessoal entender de que não é a questão eletrônica que está em jogo, a questão é que precisa também ter uma transparência absoluta, o controle técnico, né, dos diversos atores, em particular os partidos, que é quem disputa as eleições, e ter maneira também de auditar, porque são, sei lá, quantas mil urnas, ou não sei se chega a 1 milhão de urnas, certo? Precisa de acompanhar todo o processo, porque o povo não vota no TSE, o povo vota no seu distrito, num lugarzinho ali, em cima de uma canoa, num computadorzinho e tal, podemos dizer que é um computador, porque ele tem hardware, tem o software, tem tudo ali embutido, independente da configuração física dele, certo? E que precisa de ser acompanhado. Explica isso para
para ficar mais claro. Vamos lá. Então, a primeira coisa, usa-se normalmente numa eleição nacional no Brasil, nas eleições, algo em torno de 450 mil urnas eletrônicas. Nós temos em torno de 450 mil sessões eleitorais no Brasil, cada sessão eleitoral, uma urna. Então, é mais ou menos essa conta que a gente tem que fazer. E cada urna não passa de 500 eleitores, 600 no máximo. Por isso, você pega o eleitorado, distribui por essas 450 mil urnas, nesses 5 mil, agora em novembro, 5 mil e tantos municípios brasileiros, 5.500 e tal. Cada município desse tem um quantitativo de urnas eletrônicas onde as pessoas votam. Bom, com relação à questão da ABIN, que você falou do SNI e da ABIN, é importante que se diga, olha, isso foi o fruto do nosso trabalho pelo PDT. O PDT, principalmente quando o Brizola era vivo, o Brizola é o tal negócio, né? Gato escaldado tem medo de água fria. O Brizola, ele sofreu a tentativa de fraude da Proconsult, uma tentativa de totalização no computador dos votos, no ano de, como eu disse a vocês, de 1982, na eleição para governador. Na eleição de 1986, aconteceram muitas coisas estranhas aqui no Rio de Janeiro, e eu conto logo de cara uma para você, Darcy Ribeiro disputando a eleição com o mesmo Moreira Franco, que o Brizola derrotou em 82, sumiu, desapareceu do sistema de apuração o mapa da urna, que era uma coisa que nós tínhamos em 82, nós tínhamos condições de conferir a apuração. O que era o mapa da urna? A urna era em papel, abria-se a urna, contava se os votos estavam lá dentro, e tinha gente da fiscalização que anotava todos os votos tanto para deputado A, B, C, D, deputado, senador, vereador, governador, enfim, as coisas tinham um mapa que era tudo anotado, e os partidos políticos, cada partido recebeu uma cópia desse mapa. E na eleição de 1986, já virou essa farra de boi de criação de partidos. Nós fomos para a eleição de 1986, só para lembrar as pessoas que não lembram desse episódio, fomos, se eu não me engano, com 28 partidos, que virou uma festa. Depois da chamada redemocratização, ficou uma maravilha criar partido. Então, poluiu-se o horário eleitoral. Se lembra que tinha um horário que os candidatos se apresentavam, falavam, se apresentavam. Aqui no Rio de Janeiro isso teve uma importância muito grande em função da Lei Falcão, que depois, para impedir que os candidatos... Não tinha esse negócio de superprodução e na televisão, os candidatos chegavam e tinham que vender o peixe, como nós estamos vendendo o nosso aqui, aquela roupa. O cara tinha que chegar e falar e convencer quem estivesse vendo. Foi assim no início, o horário eleitoral gratuito. Aí depois entrou produção, entrou essas coisas todas, mas eu estou falando exatamente da urna. E nós tivemos essas modificações. Você me desculpe que eu me perdi. Você me fez a pergunta, Moisés, sobre... Não, se o processo que vocês criticavam na época da ABIN... da ABIN, a questão da ABIN. Se a questão da checagem, transparência, todos os técnicos indicados pelos partidos podiam ver tudo, todos os programas... Exatamente. Nunca pôde e continua sem poder. Isso, faço questão absoluta de dizer isso, porque eu digo para você, como eu já tinha dito, a partir de 2000, passei a acompanhar em Brasília esse processo. Só para lembrar vocês, quando começaram a usar as urnas eletrônicas em 1996 e dar o resultado imediatamente, esse resultado já saía 8h30 da noite, etc. e tal, só que eles não davam um total de voto, eles davam por percentual. O candidato tal ganhou com tantos por cento, o que ficou em segundo lugar ficou com tantos por cento, eles davam percentuais, eles não diziam o número dos votos. A simples identificação, isso foi um motivo de uma representação do PDT, à época, em 2000, foi feita essa representação, para que se publicasse na internet a origem do voto, porque voto tem pai, mãe e localização. Você vota na sessão eleitoral, na zona eleitoral, no município tal, estado tal. E eles divulgavam os resultados eleitorais por percentuais. Isso é importante a gente lembrar isso aí, que qualquer um que tem interesse em fazer essa pesquisa vai ver que os resultados, a partir de 96, eram dados por percentuais. As urnas eletrônicas entraram em serviço em 96, com esse $1 bilhão do Banco Mundial, informatizou-se todo o cadastro, criou-se esse sistema de urnas eletrônicas e foi progressivamente sendo implantado nas cidades as grandes cidades com milhões de habitantes, e aí foi progressivo até chegar nas pequenas. Em 2000, todos os brasileiros votaram com os votos eletrônicos. E já nessa época, nós do PDT, por causa do Brizola, por
causa do caso Proconsult, por causa da eleição presidencial de 1989, que o Brizola também questionou o programa de totalização da eleição de 1989, formalmente cobrou do TSE que esse programa fosse auditado por alguma firma uma firma internacional idônea, uma conhecida, uma instituição conhecida, que fizesse a auditoria do programa de totalização que foi empregado nas eleições presidenciais de 1989, a primeira depois da ditadura. E o essa vamos ver se retorna a internet. Ele deu uma congelada aí no Maneschi, que ele estava falando sobre a questão da totalização e exigência do governador Brizola de que houvesse uma auditagem internacional de empresa idônea para checar se o programa de totalização realmente refletiria o resultado, para ser redundante, real da eleição. Enquanto o Maneschi não vem, vamos colocar o Pedro Pinho aqui, que eu sei que ele veio mais hoje para comentar o debate, mais sobre essa questão aí do voto eletrônico no Brasil e tal, se ele tiver alguma coisa aqui para comentar, enquanto o Maneschi volta. Pedro, boa tarde. O seu áudio está fechado, o público já está te assistindo, pode abrir o áudio. Obrigado, Maneschi, você volta já, eu coloquei... Deixa o Maneschi continuar. Maneschi, então você estava dizendo que o Brizola exigiu uma auditoria na urna através de uma empresa internacional que fosse idônea e tal. Então, foi aí que a gente parou e congelou a sua imagem. Ô Pedro, acho que o povo está querendo que você fale, parece que congelou de novo. Então, não, eu acho que você está botando essa resposta do Maneschi, hein? Peraí. Você consegue falar, Maneschi? Está difícil, está difícil. Não, eu vou... Bom, o que eu quero dizer claramente é que o TSE não fez o que o Brizola pediu, a eleição foi daquele jeito e terminou a eleição de 89 com a diferença entre os dois candidatos mais votados, que foi para disputar o segundo turno, que era o Brizola e o Lula, terminou com Lula na frente, por 450 e poucos mil votos, se eu não me engano, no eleitorado de 92 milhões de eleitores. Em cima de um recadastramento nacional de eleitores, que foi feito em 86, 2 anos depois, como eu disse para vocês, teve a campanha das diretas, 2 anos depois, começou-se o processo de informatização de todo o sistema eleitoral brasileiro, com absoluto desconhecimento e sem o TSE revelar isso à população. Porque foi feito um cadastramento nacional de eleitores, demorou fazer esse cadastramento nacional de eleitores, até que em 1996, 10 anos depois, começasse efetivamente a se funcionar o sistema de voto eletrônico. E descobriu-se nesse período, Moisés, respondendo a tua pergunta e dando espaço já para o nosso Pinho, descobriu-se que a ABIN tinha total e absoluto controle do sistema eletrônico de votação. A ABIN é a substituta do Serviço Nacional de Informações. A ABIN atual do governo federal, Agência Brasileira de Informação, o TSE formalmente informou o Brizola, eu vi esse ofício do TSE ao Brizola, na época era o ministro, esqueci o nome do ministro que assinou esse ofício, se não me engano era o Valdir Zweiter que assinou esse ofício ao Brizola, explicando que 25% dos programas que rodavam na urna eletrônica eles eram de segurança nacional e não caberia aos partidos ter acesso a esses 25%. Exatamente os 25% controlados pela ABIN. Agora, se o Brunazzo, que você citou, ele que descobriu isso, na época, quem nos ajudou também foi o deputado Miro Teixeira, que se descobriu que a ABIN tinha acesso e, pior, tinha 1/4 da urna na mão dela. E o programa da ABIN rodava antes de todos os demais programas. E para simplificar e matar esse assunto, eu quero dizer para você o seguinte, nós temos uma urna eletrônica que tem em torno de 12 milhões de linhas código dentro dela para o eleitor votar, e como eu disse para vocês, cada urna eletrônica não tem mais do que 600 eleitores.
o computador, a urna eletrônica que a gente usa, que não imprime o voto, é absolutamente desnecessária. Não tem necessidade para 500, 600 pessoas votarem. Podia ser uma coisa muito mais simples, quase que uma máquina de somar, que emitisse um resultado e comprovadamente uma coisa correta, um programa simples. Não precisa. Para que essa complexidade? Se você conversar com o professor Pedro Antônio Dourado Rezende, da UNB de Brasília, o Beto Almeida conhece o professor Pedro, ele vai dizer para vocês que nesses 12 milhões de linhas de código que usa normalmente uma urna eletrônica, se você botar 4 linhas, 4 simples linhas, você tira os votos de um candidato e transfere para outro candidato. Então, e tem um detalhe, o TSE não deixa os partidos fiscalizar, porque não permite que o cara não leve nenhum lápis para conferir 12 milhões de linhas de código-fonte. É impossível, seja para quem for, fazer a conferência dos programas que trabalham na urna eletrônica. Uma coisa absolutamente desnecessária que só existe para complicar. O Brasil afirma, o Brasil hoje é o único país do mundo que usa máquinas de votar de primeira geração, que são máquinas totalmente dependentes de softwares, que não imprimem o voto. O voto impresso é característica das máquinas de votar de segunda geração. A urna eletrônica brasileira foi desenvolvida no final da década de 80 e início da década de 90. E vocês sabem que a informática muda todo ano. Hoje já existe 4ª geração de máquinas eletrônicas de votar, tão seguras quanto o que trabalha com o dinheiro eletrônico. As máquinas de 3ª geração são usadas aqui do lado, na Argentina. Foi até um engenheiro argentino que desenvolveu um modelo argentino, porque também se usa em Israel, se usa em outros países, que é uma máquina eletrônica de votar que permite a impressão do voto e o registro eletrônico do voto. O eleitor tem 2 possibilidades de conferir o próprio voto antes de depositar o voto dentro de uma urna fechada. O eleitor não tem contato físico com o voto, como o voto eletrônico, como o Beto Almeida lembrou aqui no início. Tudo através de máquina, ele vê o voto dele impresso. Esse voto impresso também está registrado na máquina de 3ª geração, num chip que está dentro de uma cédula especial, que tem um chip interno, que registra eletronicamente, e a gente confere, o eleitor tem a possibilidade de pegar o voto dele, conferir, como a gente no supermercado, leva para aquela maquininha de código de barra para ver preço, então o eleitor escolhe na tela quem são os caras que ele quer votar, registra isso, imprime no papel e, além disso, registra no chip. E aí é uma conferência dupla de que o voto é o voto. Agora, aqui no Brasil, a gente vê o nome do sujeito, digita o número do sujeito, aperta aquela teclinha verde e é melhor cruzar os dedos e rezar para que o programa que está dentro da máquina seja correto e honesto e não desvie o voto dele do candidato A para o B ou para o C, ou para quem o programador quiser. Porque, na verdade, nós usamos um sistema absolutamente inconfiável, 100% inseguro, embora a propaganda oficial diga exatamente o inverso. Ok. É isso. Pedro Pinho, vamos encerrar esse assunto da urna aí com o seu comentário e a sua pergunta aí, mais alguma coisa para a gente permitir ter um tempo aí para você falar num segundo momento da eleição nos Estados Unidos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, obrigado, Moisés. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Manesco. Boa tarde, telespectadores das TVs comunitárias do Rio, Brasília e Curitiba. Boa tarde a todos. É muito interessante, Manesco, ouvir essa sua exposição, porque eu estava pensando na eleição americana. A eleição americana não usa nenhum instrumento tecnológico avançado, porque ela é totalmente descentralizada. Cada estado estabelece sua maneira de votar. Você deve conhecer isso. E é as eleições mais fraudadas em toda a história, né? Teve o caso mais recente do Al Gore, né, que foi tão evidente que o Al Gore resolveu não se resolveu não, ele preferiu continuar vivo, né, gozando de saúde, do que entrar com uma ação que desmoronaria todo o sistema da maior democracia liberal do mundo, não é mesmo? Que é um sistema absolutamente corrupto. É interessante porque, se você pegar um livro, que agora não me ocorre o nome,
que estuda a formação da Constituição Americana. É um livro antigo, já, 1930 e alguma coisa, é um livro muito interessante, que ele detalha, inclusive, questões assim, muito pessoais de alguns congressistas que participaram da elaboração, que foram lá com um objetivo específico, às vezes, de impedir que a cidade do outro lado do rio também pudesse pescar os peixes do lado de cá. Quer dizer, coisas assim, absolutamente bobas, né? Coisas paroquiais. Então, essa Constituição é um primor de manutenção do poder. Ela foi feita, aliás, toda essa estrutura de eleição nos Estados Unidos, essa descentralização, essa maneira de cada um poder fazer o modelo que quiser, de célula eleitoral, de tipo de eleição, e tudo isso é um arcabouço para que o poder não saia nunca do poder. Então, você pode trocar os dirigentes. Eu digo o seguinte, temos que ter muito claro que poder é uma coisa, governo é outra. Então, você pode trocar os governantes, mas não troca o poder. O poder é sempre o mesmo. E esse poder é definido por alguns critérios que na Constituição americana foram definidos. Que o primeiro deles, evidentemente, é um poder plutocrático, porque nada mais caracterizado do que a plutocracia como um sistema dominante nos Estados Unidos. Então, agora que nós estamos tendo uma eleição nos Estados Unidos, vem muito a propósito essas suas considerações, porque nós vamos ver agora exatamente isso. Nós vamos ver mais uma demonstração de quem é que está com poder nos Estados Unidos, que depois eu me permito, talvez, falar um pouco sobre isso, Moisés vê a hora que eu devo falar sobre isso, porque o que está hoje em jogo nos Estados Unidos é uma disputa de poder como não tem havido muito recentemente. E você pode ver muito bem isso pelas manifestações da imprensa. A imprensa mainstream nos Estados Unidos, aquela do Washington Post, que é de uma facção da CIA, o New York Times, que é uma facção dos bancos, Wall Street Journal, que é o próprio banco, a própria banca. Quer dizer, essa turma toda pretende mudar, porque o Trump não está agradando a eles. E o Joe Biden é o candidato que agrada a essa turma. E por que o Joe Biden é uma pessoa que agrada a essa turma? Porque ele é o representante da banca. Veja bem, ele é senador pelo estado de Delaware. O estado de Delaware é um estado pequeno na costa leste, e é na costa leste um dos únicos 4 estados paraíso fiscal nos Estados Unidos. Então, ele é representante de um estado que é paraíso fiscal. Um estado de pouca gente. São 900 e poucos mil habitantes que tem Delaware. Mas tem mais de 1 milhão de empresas registradas no Delaware. É um estado que é um estado de empresas, porque é um estado paraíso fiscal. As empresas são incorporadas nesse estado para gozar das facilidades do paraíso fiscal, do anonimato. E tem um detalhe ainda a respeito do Delaware, do nosso Joe Biden. É que Delaware foi considerado por um grupo de analistas de paraísos fiscais como o melhor paraíso fiscal existente, acima de Luxemburgo, Suíça, Caimã, acima de todos esses. Delaware é considerado mais seguro para seu anonimato, para seus trambiques, né? Então, ele é o senador do Delaware. Só por aí a gente já pode ver qual é a base eleitoral do senhor Joe Biden. Mas não ficaria só nisso. A vice dele, que nas análises à parte, as análises de, vamos dizer assim, offline,
Dizem que será verdadeiramente a presidente, porque ele já está todo ruim. Aliás, ontem no debate deu para ver que ele está bem caidaço mesmo. Então, a Câmara, que é a vice do Biden, a Kamala Harris, ela é casada com um senhor, né? O senhor, o nome dele é... Como é o nome dele mesmo? Meu Deus do céu. Fugiu o nome dele agora. Douglas Emhoff. O senhor Douglas Emhoff, que é o marido da Kamala Harris, é um advogado judeu, advogado branco, mas ser advogado judeu e branco não diz nada a respeito dele. O que diz respeito ao senhor Douglas Emhoff é que ele é o sócio principal, ou do grupo principal de sócios, de uma empresa de advocacia chamada DRA Piper Global Law Firm, que atua em mais de 40 países, inclusive no Brasil. E no Brasil tem 2 escritórios, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e contrata 51 advogados aqui. E o que eles fazem? Eles negociam, eles são principalmente agentes de negociações complexas, de propriedades industriais, de disputa de negócios. Ou seja, são pessoas da banca, evidentemente, que vão ali para interferir nos conglomerados, que vão ser alienados, nas compras, na forma de auditagem, para dar resultados satisfatórios para os compradores, que são quase todos aquelas empresas gestoras de ativos, o BlackRock, né, Vanguard, State Street, que são empresas de trilhões de dólares. O BlackRock, a última avaliação que eu tinha dele, ele estava com 8 trilhões de dólares em ativos, ou seja, 4 Brasis. O Brasil era 2 trilhões de dólares, o BlackRock tinha 4 Brasis. Então, ele compra e recompra o Brasil várias vezes. E o senhor Emhoff é um dos advogados desse sistema, e é o marido da vice do Biden. Isso não vai certamente interferir em nada. Não, claro, todo mundo sabe que não. Porque se eles botaram no Brasil um sistema desse, que o Manesco muito bem descreveu, imagina o que eles fizeram lá para se garantir na pátria deles, não é mesmo? Tá certo. Bom, vamos adiante. Isso, vamos lá. Beto, rapaz, o Beto ficou dando entrevista a noite toda, e agora fez aqui uma imagem muito interessante. Já registrei para botar no Instagram. Brincadeira, Beto. O Beto, é o seguinte, e aí? Nós estamos a 38 minutos, ainda tem 19 minutos. Vamos entrar na eleição norte-americana. Você tem alguma coisa para ainda comentar? Dá o tom aí. Sobre o negócio do Banesque, voto eletrônico, tem 2 aspectos muito importantes, talvez o Banesque pudesse explicar, que é quando você faz o teste no TSE, apesar de ser organizado para ninguém fiscalizar, né, você bota milhões de linhas para serem fiscalizadas em uma semana, não dá tempo. Você não pode entrar nem com a caneta BIC, mas ainda assim, um aluno da UNB, chamado Aranha, ele conseguiu demonstrar que tinha uma falha que abria a possibilidade para alteração na totalização do voto. E os técnicos do TSE, ao invés de se sentirem, gratificados, descobriu uma falha, não, eles foram com atitude repressora para cima do menino, dizer, como é que você descobriu isso? Ou seja, eles estavam surpreendidos, porque não era para ter sido descoberto. Só para dizer que nesse teste, eles também proibiram que pessoas usassem algum equipamento. Quando a gente sabe, exatamente, então, eles proibiram outros hackers, pessoas que trabalham com essa questão de informática, que do lado de fora de qualquer eleição pode usar, e lá não poderia. Não sei se o Maneschi também lembra disso. Tal. O que restringiu
restringiu o teste, certo? Mas mesmo assim o menino descobriu. Não, ele demonstrou que era possível fazer uma alteração, ele conseguiu, fez essa alteração, mudou o resultado e disse, isso aqui é vulnerável, isso é vulnerável. Mas o outro elemento, Maneschi, que era bom você falar também, é pelo seguinte, apesar disso, eu li o livro do Fórum do Voto Eletrônico Seguro, e lá existem alertas para 12 maneiras de fraudar, para que os fiscais fiquem atentos. Apesar de tudo isso ser muito quase uma batalha perdida, existem maneiras dos fiscais fazerem algum tipo de fiscalização no mapa da urna e tal, e checar e mostrar que a totalização feita pela militância, quando a militância está disposta, quando a militância é convocada pelos partidos, porque, veja bem, é preciso lembrar que quando foi aprovada aquela lei para implementar gradativamente a urna eletrônica com o voto impresso, houve um parecer do Lula, né? Houve uma justificativa do Lula que era favorável à implementação do voto impresso. A lei, se eu não me engano, era do Flávio Dino com o Brizola Neto, se eu não estou enganado, né? O Requião tinha feito uma anterior a favor do voto impresso, tal, depois veio essa e tal. Só que derrubaram isso no Supremo. Ou seja, o Supremo derrubou o voto do Congresso, derrubou a lei do Congresso. É outro golpe. Você podia explicar isso também, que é bom. Vamos explicar sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é a relação. Já tivemos aqui no Brasil a costurada a partir de 1998 pelo senador Requião, e Brizola foi muito importante também nessa luta para que resultasse a impressão do voto eletrônico, foi a primeira lei do voto impresso. E essa lei foi, quando explodiu aquele escândalo do painel eletrônico do Senado, aquela coisa do botão macetoso do programa do Senado, onde tornou-se possível saber o resultado de uma votação que teoricamente era secreta. Só que existia o tal do botão macetoso no programa que é usado no painel eletrônico do Senado, e duas pessoas, o Antônio Carlos Magalhães e, na época, o senador Arruda, que depois foi governador de Brasília, eles quiseram saber em quem a senadora... Aquela lá de Alagoas, como é que é o nome dela? Me fugiu o nome. Heloísa Helena. Heloísa Helena. Votou no caso do senador João Otávio, né? Arruda foi cassado como senador e foi cassado como governador. Como senador ele não foi cassado, ele renunciou, Beto, você se lembra. Tanto a ACM quanto o Arruda renunciaram porque eles foram pegos com a mão na massa. Eles violaram o painel eletrônico do Senado, viram que o tal do voto secreto não era secreto coisa nenhuma, era possível via sistema, via saber em quem exatamente tinham votado, e isso virou um escândalo na época, e para eles não serem cassados e perderem direitos políticos, ambos renunciaram e depois se candidataram de novo, continuaram sua vida política, que aqui no Brasil a impunidade é absoluta, e isso aí acho que é uma prova maior do que essa, é uma das grandes provas de que a impunidade campeia nesse país. Bom, mas de qualquer forma eu estou falando dessa questão que você me perguntou, Beto, do senador, exatamente por causa disso. E nós tivemos, na verdade, 3 leis, como eu estava dizendo, determinando a impressão do voto eletrônico. Essa primeira foi negociada pelo Brizola e pelo Requião. O Requião, ele, na eleição anterior, a 1998, ele descobriu, todo candidato sabe mais ou menos a tendência dos votos por região. Quem é político da velha guarda sabe mais ou menos onde é que ele tem voto, onde é que ele não tem voto. Eles têm mais ou menos noção. O Requião sabia disso, já tinha sido um cara votado e revotado no Paraná. E aconteceu lá no Paraná, no dia da eleição, o seguinte: uma parte do estado teve um problema com energia elétrica e houve um apagão, e houve um problema sério enfim, deu uma problemada danada em relação na eleição eletrônica, em relação às urnas eletrônicas. Elas têm bateria, funciona, etc. Tal, mas deu problemas na totalização de voto,
e onde o Requião viu que tinha alguma coisa errada com a apuração em si. Espero que ele tenha visto que nessa última eleição também teve coisa muito errada com a não eleição dele, com a não reeleição dele. Agora, dessa última vez, que eu não entendi o Requião perder a eleição no Paraná. E eu digo para vocês, é uma coisa que eu já falei, a urna eletrônica deselege quem tem voto e elege quem não tem voto. Essa é uma realidade que eu constatei ao longo desses anos todos. Bom, mas a primeira lei do voto eletrônico ela foi revocada com a ajuda, inclusive, do governo na época, que era o governo do Lula, essa primeira lei. O João Paulo Cunha, atendendo ao Nelson Jobim, que era o presidente na época do TSE, e o Brizola tiririca com essa história, que o Brizola sempre defendeu a impressão do voto eletrônico, sempre quis que o voto eletrônico fosse impresso para poder ser contado. Ele sabia que esse era o papelzinho. O Paulo Henrique brincava assim, não, o Brizola quer um papelzinho. Pô, se tem no cartão de crédito, por que não pode ter no voto? Pô, o papel, não para o cara levar para casa, mas para poder ter a possibilidade de recontagem. E a primeira lei do voto impresso foi derrubada pelo Nelson Jobim, foi usada a lei do voto impresso, passou, fomos para a eleição do Lula com o voto impresso, mas em vez de ser 50% das urnas eletrônicas do país, como o Jobim prometeu ao Brizola, foi só em 3% das eleições e seria feita uma amostragem, digamos assim, nesses 3% do total de 450 mil urnas, só 3% que imprimiram o voto, e seria, através de amostragem, permitido a possibilidade de conferir resultado. O único estado aliás, o único município, que no caso é o município-estado, que votou integralmente em urna eletrônica, nessa primeira tentativa do voto eletrônico, foi Brasília. Foi quando deu uma confusão com os dois candidatos mais votados, e o TRE de Brasília não votou para que não se recontassem os votos de Brasília, sob a alegação do TSE, que tinha sido muito mal feita essa impressão do voto, etc. Tal, porque as pessoas não sabiam usar a urna direito, com voto impresso, etc. Tal, e com essa desculpa não se fez uma recontagem de voto que seria possível ter sido feita lá em Brasília, não foi feito. Bom, aí houve um projeto do vereador, do senador, olha só quem são os aliados do TSE. Eduardo Azeredo. O senador Eduardo Azeredo, de Minas Gerais, era todo queridinho do PSDB na época, foi ele que encaminhou um projeto pelo Senado, um PLS, para acabar com a impressão do voto. Esse projeto tramitou com apoio total de muita gente, etc. Tal, de gente parlamentar, etc. Tal, e foi derrubado. Como é que foi a queda desse? Eu sei que tem um manifesto na internet dos professores e doutores da área de informática em defesa desse projeto. Esse projeto ele foi votado na Câmara, seria necessário um espaço regimental entre uma votação e outra. Foram votações de emergência, 2 sessões de votação de emergência no único dia, comandada pelo então presidente da Câmara, João Paulo Cunha, que era o presidente da Câmara na época. Eu estava lá em Brasília, acompanhei essa sessão, e foi derrubado o voto impresso na Câmara dos Deputados, e depois foi sancionado e foi para o sal esse negócio. Depois, 2 deputados federais, na época, o atual governador do Maranhão, Flávio Dino, e o deputado Brizola Neto, com a ajuda na CCJ do deputado Vieira da Cunha, que ele era o presidente da CCJ da Câmara na época, tramitou e passou a segunda lei do voto impresso. Então foi aprovada, depois de ser derrubada a primeira lei do voto impresso, a segunda lei do voto impresso, para ser implementada e usada, se eu não me engano, na eleição de 2014. Seria na eleição de 2014, foi dado um prazo, ela foi aprovada, sancionada pelo Lula. O Nelson Jobim fez tudo que era possível e impossível para convencer o Lula a vetar essa lei, e essa lei o Lula sancionou, apesar do empenho do Nelson Jobim de novo, querendo que não passasse a lei do voto impresso. Lula sancionou a lei entrou em vigor para começar a vigorar em 2014. A Sandra Curu, lembram da Sandra Curu, que foi aquela da bolinha de papel na cabeça do Serra, que criou um Kizumba, que aquilo era um negócio, que estavam agredindo, era um atentado contra o candidato do PSDB, fez uma confusão danada. Pois essa Sandra Curu, quando ela estava respondendo temporariamente
pelo Ministério Público Federal, ela era a segunda na época, ela encaminhou uma ADI ao Supremo pedindo a revogação da lei do voto impresso com a justificativa de que a lei do voto impresso, um sofisma, permitia que o eleitor fosse reconhecido, que expunha o eleitor, o voto impresso expunha o voto do eleitor, quebrava a cláusula pétrea da Constituição, que é o voto secreto. Uma conversa fiada. Agora, o Supremo embarcou nisso e derrubou, quebrou a segunda lei do voto eletrônico, foi para o sal também. A terceira lei do voto eletrônico, para lembrar vocês, um sujeito que nunca foi disso e de repente aparece com essa história e as pessoas esquecem disso. Eu vi ainda há pouco um comentário aqui mesmo, aqui no Se Colocou, um deputado chamado Jair Messias Bolsonaro, em 2013, naquelas manifestações contra a Dilma estava muito bem, obrigado, aí começaram aquelas manifestações e foi aquela confusão que se viu em 2013. Aí, para minha surpresa, eu, brisolista, que trabalho com isso há tantos anos, mexo com essas coisas todas, de repente eu dou de cara com um cara chamado Jair Messias Bolsonaro, em passeata aqui no Rio de Janeiro, carregando um cardazete, esculhambando o voto eletrônico. Eu disse, o que é isso? O que está acontecendo? O que esse cara está fazendo com essa história de voto eletrônico? E, para mais surpresa ainda, esse cara depois me apresenta um projeto na Câmara dos Deputados para voltar à impressão do voto eletrônico. Uma coisa mais do que justa. Eu fiquei até meio admirado. O Bolsonaro propondo isso, que estranho. E a Câmara... o voto impresso, desculpa. A impressão do voto eletrônico. O Bolsonaro propôs isso na Câmara. E os deputados votaram de novo e aprovaram de novo que fosse feito o voto impresso. Então, a terceira lei do voto impresso é a lei do Jair Messias Bolsonaro. Um detalhe, essa lei foi a sanção da Dilma. A Dilma foi na conversa do TSE de que seria uma coisa absurda, imprimir o voto, ia gastar muito dinheiro. O TSE sempre tem alguma coisa para falar contra o voto impresso, que eles são contra. Eles gostam de manter o processo do jeito que é, sob o controle deles, TSE. E Dilma vetou a lei do Bolsonaro. O Eduardo Cunha, o impoluto, probo Eduardo Cunha, pega o veto da Dilma e joga para o sal. O Eduardo Cunha, com aquela turma dele, todos aqueles caras maravilhosos em torno dele, eles derrubaram o veto da Dilma ao voto eletrônico. E a lei do Bolsonaro entrou em vigor. Nós fomos para a eleição de 2018, é importante que se diga isso, com a lei da impressão do voto eletrônico vigorando. Aí acontecem as coisas do Brasil. Na véspera da eleição de 2018, 2017, quem era o presidente do TSE? Gilmar Mendes. Embora a lei do Bolsonaro falasse na impressão pura e simples, as 450 mil urnas que são usadas no Brasil teriam que imprimir o voto. O Gilmar Mendes, monocraticamente, como presidente do TSE, ele decidiu que só 20 mil urnas eletrônicas imprimiriam o voto impresso, o voto na eleição de 2018. Ele decidiu. E aí botou uma turma de técnicos para fazer experiência, imprimir voto, etc. e tal. Aí o que acontece nessa história? Essas 20 mil urnas que imprimiriam o voto, por uma decisão também monocrática da então chefe da Procuradoria do Ministério Público Federal, a Raquel Dodge, ela decidiu também monocraticamente que não tinha que imprimir voto nenhum. Ela decidiu que não havia necessidade de imprimir voto. E fomos nós para a eleição de 2018, com a lei do Bolsonaro revogada, sem imprimir voto nenhum. E aí aconteceu essas coisas. Bolsonaro ganhou a eleição, o Witzel, que ninguém sabia até hoje, ninguém sabe quem é esse cara, de onde saiu, de onde veio, ganhou a eleição no Rio. Esse cara de Minas Gerais ganhou em Minas Gerais. Em São Paulo, Doria levou. E essas coisas malucas desses resultados absurdos. Aqui no Rio de Janeiro tem um deputado que não conseguiu se eleger vereador em Nova Iguaçu, fez 200 e poucos votos, se elegeu com o quarto deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Isso que eu digo. Brizola dizia, a urna eletrônica que nós usamos no Brasil, que o TSE garante de pé junto, que é 100% segura, a Amilcar Brunazzo, que o Moisés acabou de citar, disse uma vez num seminário que eu participei com ele em Minas Gerais, que a urna eletrônica é 100% segura, insegura, e ele tem toda a razão. Nós não temos a verdade eleitoral, nós temos essa realidade, como o Pinho também muito lembrou,
É o poder se mantendo através do poder. O Brizola, Pinho, comparar a urna eletrônica que nós usamos no Brasil, aquela argola que se bota no nariz do touro para levar o touro para onde se quiser. Esse touro se chama Brasil. E através desse sistema que nós temos aqui no Brasil, o poder vai estar sempre na mão do poder, jamais do povo. Muito bem. Veja bem, o troço ficou estourado, mas eu quero dar aí ao Pinho 3 minutos para o Pinho fazer um comentário. Ele já fez um pouco de comentário sobre a eleição dos Estados Unidos. Depois você puxa a orelha do Beto, tá, Pedro? Você tem 3 minutos aí para você comentar, assim, em resumo, o debate de ontem. Mas são 3 minutos, porque você sabe que eu tenho que manter aqui, vai passar nos canais e tal. Vamos lá. Desculpe. Bom, vamos ver o seguinte. A eleição para os americanos é uma coisa. Vamos ver o que interessa para nós essa eleição. Nós podemos ter alguma expectativa, como brasileiros, nacionalistas, dessa eleição? Claro que não. Claro que não, porque está, de um lado, a banca e, do outro lado, o império, né, que são os dois poderes hoje que se degladiam nos Estados Unidos. A banca é o sistema financeiro dessas empresas gestoras de ativos de trilhões e trilhões de dólares, né, que compram países inteiros. Você vê, o Brasil, mesmo que seja hoje a 9ª ou 10ª economia do mundo, pensar que tem uma empresa que compra, que essa é uma, porque outras compram o Brasil, porque a Vanguard estava com uns 4 trilhões, ou seja, compra 2 Brasis. A State Street já tinha passado de 5, está com 5 redondo, então compra 2 Brasis e meio. Né? Então, você vê, essas empresas, elas compram vários Brasis, então é uma coisa de louco. Então, esse é uma coisa que nos interessa? Claro que não. Então, eu posso dizer que o John Biden é um péssimo candidato para o Brasil, porque ele representa exatamente essa situação. O Trump é um bom candidato para o Brasil, ele representa o império. O que é o império? O império é aquela forma que os Estados Unidos adotou de continuar sendo a Inglaterra no século XX. Ou seja, a Inglaterra perdeu o império e os Estados Unidos sucedeu-a no império. Ou seja, fazer uma colonização em outros moldes, que não aquela da dominação política territorial inglesa. Que a inglesa fazia o quê? Fazia colônia onde estava lá a Inglaterra, gastando dinheiro. Porque ela não acabou isso por ser boazinha, ela acabou que era muito caro manter uma colonização com ocupação territorial política. Então, passou a ocupar de que maneira? Das 2 formas que você ocupa, pela economia e pela cabeça. É o que eu chamo da pedagogia colonial. Eles adotaram um modelo em que as pessoas passam a achar que é muito bom ser escravo, é muito bom ter quem mande nelas. Então, essa é a pedagogia colonial. Então, os Estados Unidos adotou amplamente, tem até um detalhe interessante, de uma conversa que o David Rockefeller teve antes do final da Segunda Guerra Mundial, num comitê daqueles lá de Washington, né, não tenho agora certeza se já era o Trump, o Truman, ou ainda era o Roosevelt. Eu acho que já era o Truman. Não, era o Roosevelt. Com certeza era o Roosevelt. Um comitê daqueles e que o David Rockefeller disse: nós temos que, antes de conquistar a economia, temos que conquistar as cabeças e vamos botar Hollywood para trabalhar. Ou seja, colocou... Você vê que a história da Segunda Guerra Mundial contada por Hollywood não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira coisa é exatamente fazer com que você pense errado e pense que seu errado está certo, né? Que é pior ainda, né? Então, isso eu chamo de pedagogia colonial. E a outra parte é a parte da dominação econômica, pela qual foi feita o golpe de 64, né? Para a dominação econômica. Essa parte da dominação econômica nós temos que ficar para o próximo programa, ok? Nós temos que encerrar
o programa de hoje. Tudo bem? Eu sei que você congelou aí, mas você não está aborrecido comigo, não. Não, imagina. Certo. A gente tem que fazer outra programação aí, porque já vai passando, chegando aos 60 minutos. Tá. Então, o fato é que nós não temos candidatos, isso é que é a verdade. Isso. Porque nós ou temos o Império ou temos a banca. Acabou. Isso. Então, tchau para todos. Tchau para